Oi, senhora. Olá, tudo bom? Oi, senhora. Sim, senhora. Saudades de vocês. Você está usando óculos, senhora? Eu uso óculos, amores, eu uso óculos desde sempre, desde Nossa. criança. Mas eu odeio óculos. Odeio. Mas eu tenho que usar agora porque eu tô muito na frente do computador, né? Aí tá zoando agora, tá? Minha vida tá. Tá. Aí quando eu tô só dando aula, assim, eu não uso. Mas também não enxergo bem, viu? Vou falar a verdade, eu não Tá enxergo, não. aquela roubadinha, né, senhora? Eu dou umas fingidas, assim, que eu sei o que tá acontecendo. Saio na rua, assim, placa, pessoas, às vezes eu não reconheço quem é, porque fica tudo muito embaçado. Mas eu não gosto de usar, eu acabo não usando. Mas aí agora eu tô usando direto. Bom dia, Sora. Bom dia, amores. Vamos lá, eu vou pegar aqui para fazer a chamadinha. Sora, pra que começar? Para que o quê? Nada, Sora. Ai, que hoje sexta-feira deu uma leseira, Sora. Ah, mas é verdade, eu também fico lesada, só pensando no almoço, que eu nem sei o que fazer. Macarrão. Macarrão. Hoje é dia de macarrão. Eu acho que é mesmo, hein, senhora? O Lucas faz macarrão toda sexta. Eu vou acho. fazer pro meu pai amanhã, Sora, porque a minha mãe não tá aqui. Ela viajou. Aí eu vou fazer. pra ela. Me chama. O Lucas é macarrãozeiro. É. Toda sexta, né, senhora? Toda sexta. Pode ser como Macarrão é mais É, fácil ó, de fazer. Eu comi, macarrão, sabe aquela você- coisa... Sabe aquela coisa de entrada, senhora? Eu comi uma lasanha parecida com um macarrão, entendeu? Aí, hoje é a entrada de macarrão, entendeu? Entendi. Ô, Sora, é mais fácil fazer miojo. Miojo é melhor. Sora, o que você fez no pulso? Concordo com o Léo. Miojo é Eu muito não bom. sei, eu vou no médico Hoje é segunda-feira, Perfeito, Léo. porque eu tenho muita dor, muita dor. Pra mim, E é se uma for mão que eu macarrão, não tá bom. uso. É a esquerda, eu não uso a esquerda. Não sei por que dói tanto. Mas eu tive reumatismo quando eu era criança, eu tô achando que ele voltou. É uma dor muito forte. E aí a hora que eu travo ele, tá bem apertado, muito apertado. Mas a hora que eu travo, ele dá uma segurada e para de doer. Mas eu vou no médico na segunda-feira, já tá marcado já. Hoje, o que você ia perguntar do macarrão? Eu? É, você ia falar alguma coisa do macarrão. Não, Sora. Sora, Oi, fala, Léo. você prefere o macarrão ou miojo? Macarrão, eu não gosto de miojo. Ô, senhora, pra mim, Miojo se for é macarrão, ótimo, senhora, miojo Sora, é miojo é muito macarrão bom. tá bom. Não tem como. Se for Qualquer só macarrão. de macarrão, já tá bom. Eu gosto do macarrão do miojo. Mas o temperinho, ele faz mal pro meu estômago, então eu não como. Coloca o tempero, Sora. Aí Então, coloca Faz sal. não, senhora. Eu posso fazer. Tem uns que é uns grandão assim, ó, de miojo. Eu já De vi. Meu yakisoba. sonho, senhora, meu Aí eu sonho. compro às vezes daquele. Faz tempo que eu não compro, mas eu comprava antes e fazia. Nossa, meu pai faz isso. Aonde Ele você pega o compra, macarrão, senhora? Meu sonho compra é e comprar um prepara todos os desses. ingredientes da yakisoba. Fica muito bom. Delícia, muito Meu bom. sonho, senhora, ter um miojo Fazer desse miojo, tamanho. Sora, é mais Mas eu vou fácil, fazer mas yakisoba gostoso. esse fim de semana. Vamos lá. Sora, Vou fazer chamadinha. Tem 16 na sala, praticamente todo mundo. Vou ver quem está. Vamos lá. Leonardo está. Luca. Miojo. Bianca. João. eu. Petra sai. Sofia. Ana Júlia. O Cambuí. Carol. Eu? Ana Júlia. Já foi, Ana Júlia. A Eu, Sora. Júlia. Luca. Calma aí. Eu tô pela ordem aqui, mas eu já vou olhar os de cima de novo. Maria Clara. O Pietro. O Tiago. Aí, deixa eu ver Eu tô quem tá triste, bom. senhora. Nicolas. Quem tá triste? Eu, senhora, não vai ter macarrão, senhora. Não vai ter macarrão. Vai ter shimeji, senhora. Ai, que delícia, shimeji. Ai, Que como... Mas, É um cogumelo. comida japonesa. É um cogumelo.
Ah, Sora, você acredita que eu nunca comi comida japonesa na vida? Agora não é muito legal comer porque é cru, Eu também né? não comi comida japonesa, eu comi comida chinesa também. Nossa, mas é uma delícia. Nossa, Sora. Eu nunca comi, Sora. Nunca. Sora, a primeira Nem vez que eu aquele fui- macarrãozinho deles. Nunca. Como? Nada. Então, esse macarrãozinho é isso. Falando em comida Sora. chinesa, meu pai também faz frango xadrez. Ai, que delícia. Frango Sora, xadrez. yakisoba é uma delícia, Sora. Sora. Mas eu prefiro macarrão, Sora. Yakisoba. Sora, eu prefiro estrogonofe. Eu acho que a gente podia parar de falar de comida, só acho. Ô, Sora, quando meu pai me levou, Eu acho, Sora. ele ia me levar que- no... Hã? Pode falar, pode falar. Sora, quando meu pai falou que ia me levar no restaurante de comida chinesa, ele falou que é igualzinho comida japonesa. Não é. Mentira, é horrível comida chinesa. Eu fui num restaurante chinês uma vez, lá na Liberdade. É bom, É um né? restaurante super chique, ia ser tudo dourado, tudo uma mesona. Vai uma mesa que Alta, gira. Sora. Tudo na Aí alta. alguém, é lá no alto, assim, ó, você sobe lá. Aí alguém na mesa pediu rã. Eu não como essas coisas. Na verdade, lá eu só Olha que comi legal, arroz. vamos comer uma rã. Olha Eu só por comi isso arroz e legumes. Eu Sora, não consegui comer mais nada. Gente, não tem nada a ver a comida Quando japonesa eu com a comida vou chinesa. comer uma rã, eu falo coronavirus, aí não Então, só que assim, eu já vi rã, eu nunca comi, porque eu não como essas carnes, mas eu já vi rã e vem a rã assim, parece um frango. Parece uma tirinha de frango. É tipo um frango. Falam que é igual Doura... frango. Sabe aquele sabor douradinho, Sora, cremoso? Sora, Nossa. Ah, obrigada. Eu nunca mais vou comer um frango como eu comia antes. não, aí veio a rã. Por isso que é melhor Gente, macarrão, né, Sora? Aí, ó. Eu vi um Por isso que é frango, melhor não macarrão. pensei duas vezes. Não tinha nada a ver. Aí a rã, veio a rã inteira, com a cabeça. E aquele Nossa. povo comendo aquela rã. E eu não tinha o que Comeram fazer, o porque eu não óleo da podia rã. sair, né? Eu não podia sair e o estômago embrulhado. E aí eu fiquei assim, ó, eu só olhava para o meu Perdi prato e apetite para de minha comer um boca. frango agora, hein? Que se eu olhasse para frente, aí teve uma hora que eu virei assim, era aquelas mesas que gira no meio assim, sabe? Para virar o prato. Ah, Eu sim. girei, É do eu falei, Silvio ai, gente, Santos, Sora. deixa eu pegar tal coisa. Aí eu girei assim, aí a rã ficou longe, porque eu não queria. Horrível. Distanciamento. Mas Nunca Vamos mais fazer- vou comer um frango, Sora. eu tenho frango, peixinho. Tirando o entendeu? KFC, Sora, eu Sora. prefiro frango Mas o resto eu frito. não vou comer mais, não. Eu sou meio nojentinha para essas coisas. Vamos lá, deixa eu só ver se tá todo mundo. Liquidozinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 comigo, então tá certo. Vamos lá. Antes de compartilhar a aula, eu vou compartilhar uma coisinha com vocês, tá bom? Comida. Não é comida. Eu acabei de comer uma barrinha de cereal light ainda, de tapioca. Mas pelo menos é de tapioca, né, Sora? Uma banana, Sora, estou ou uma gorda. maçã. Ó, olhem aí, vocês estão vendo um Word? Vocês. Então é o seguinte, esse aqui é o roteiro que eu mando para a Márcia toda semana lá, né? Esse aqui é o dessa semana, na verdade eu já mandei vários, mas esse aqui é o da segunda semana, dessa semana que nós estamos. E aí, vocês têm que aprender a olhar os roteiros dos professores, porque a gente vai começar a pedir outras coisas. Porque assim, ó, quando começou a pandemia, vai ser só atividades do Moodle e só. E a gente achou que ia voltar rápido. Julho estava aí, vai ser agosto. Agora a gente já nem sabe mais, porque já passou para outubro. E aí já está quase no fim do ano já, né? Então, se voltar, vai voltar lá no finzinho. É Natal. E aí, a gente vai começar a pedir coisas. Eu já vou começar a pedir coisas para vocês me mandarem como ponto extra, tá bom? Ponto extra salvou muita gente esse bimestre daquele jogo que eu fiz. Então agora, não sei se vai ter jogo esse bimestre, mas eu vou dar algumas atividades para vocês fazerem. Então vocês precisam observar o roteiro. Então a Márcia manda esse roteiro normalmente no domingo à noite, domingo à tarde ou na segunda-feira de manhã. Para quê? Para que vocês já saibam o que vai acontecer durante a semana. Então, vocês têm que olhar isso durante a semana, tá bom? Exatamente. Então, vamos lá. Por exemplo, hoje eu vou trabalhar o módulo 6, mercantilismo, da página 9 até a página 13. Tem as tarefas da apostila. Então, na página 9, 11, 12, 13, tem dever.
tá? Que é o que eu mando a correção. Eu não mando resposta, eu mando correção, porque na minha cabeça vocês fizeram a atividade, porque já foi solicitada, e aí eu mando a correção, tá bom? Porque tem pai falando assim, o professor manda a resposta para o aluno. Não mando resposta, mando correção diferente, tá? O certo é vocês fazerem essas atividades antes de fazer a correção. Igual a tarefa NET, né? Vocês fazem antes, depois corrige lá. E aí, algumas atividades vai estar escrito assim, ó. A tarefa 16 é para entregar via agenda Edu por foto ou digitada. Entenderam? Então, vocês podem fazer o desenho. Eu vou mostrar para vocês qual é a tarefa 16. Ela é um mapa mental. Aqui, ó. Mapa mental, cadê? Aqui, mapa mental sobre o mercantilismo. Essa é a tarefa 16. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem... Eu mandei o mapa mental que a gente usou na sala. Igual. Vocês podem usar o meu como exemplo, não é para copiar. Usem o meu como exemplo. Podem pesquisar na internet outro. Pode pesquisar no YouTube. Tem vídeos no YouTube explicando como se cria um mapa mental. Para quem já faz, é excelente, porque o mapa mental ajuda vocês a estudarem muito, assimilarem conteúdo, tá? E é para entregar para mim. Eu não coloquei data, porque como é um ponto extra, vocês podem ir enviando para mim, mas tem que enviar, tá? Não deixem de enviar. E tem o link da aula do objetivo, pessoal. O que acontece, muitos pais falando que queria que o filho tivesse mais aula, que ficasse das 7 da manhã até meio-dia, tendo aula online e tal. A gente acha que isso é muito pesado. Oi? A escola da minha amiga é assim, todo dia tem prova oral e trabalho, é bem pesado. Então, a gente acha, a escola partiu do princípio que o mundo já está pesado, né? Já está tudo muito pesado, já está tudo muito difícil para a gente. Então, a gente não precisa dificultar mais. Se vocês somarem a live que nós temos, né, toda semana, mais o vídeo que a gente manda, mais as atividades, vocês entrarem e fazer correção, já dá as 2 aulas da semana, até ultrapassa as 2 aulas da semana. Entenderam? Então, a gente já está estudando muito. O que acontece é que tem aluno que não estão fazendo as atividades, o pai não vê, a apostila está em branco, mas está em branco porque quer, né? Então, o certo é fazer as atividades da apostila, tudo bonitinho. Tudo bem? Otário. Que isso? Que esse camiseta não é pra isso. O que o Cambuí tá falando aí? É o Jordano. É contra o Jordano, Sora. O que é o Jordano? Do ano passado, sabe o Jordano do ano passado? Sei. Então, ele tá na casa do Cambuí. Aí ele tá lá. Ah! Entendi. Então, Cambuí, fecha seu microfone. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora a tela da apostila. Vocês vão ver que hoje eu vou pedir uma outra atividade. Eu não mandei no roteiro porque eu vou mandar separado. Porque, na verdade, eu não sabia se eu ia passar, se eu ia pedir. Mas aí eu achei que é legal, que dá para vocês fazerem em casa. Não precisa de material, não precisa de nada, só caderno. E aí dá para vocês fazerem, tá? Então, eu vou compartilhar a nossa apostila. Eu estou no finalzinho da página 8. Estão vendo a apostila? Léo, Gi? Sim, Sora. Sim. Ai, molhei tudo aqui, calma aí. Com excelência. Fiz caquinha. Vamos lá. Aula passada, nós falamos sobre mercantilismo. Nós começamos a falar sobre mercantilismo, certo? E nós vimos algumas características desse mercantilismo e algumas ficaram para hoje. Então, hoje a gente vai fechar esse assunto, porque é o final do módulo. Lá no finalzinho tem uma tabela que é importante. Ela praticamente responde todas as questões da semana. E é um resumo. Então, eu vou mandar essa tabela para vocês também, tá? Porque não dá para vocês copiarem, né? Muito rápido para copiar as respostas, então eu vou mandar a correção para vocês. E a tabela é uma atividade, então eu vou mandar como correção para vocês, tá? E hoje a gente vai falar de colonização. Para vocês poderem entender que a colonização no processo do mercantilismo, ela é extremamente importante. Então, ela vai ser muito importante, absurdamente importante, tá? E aí,
Uma das consequências do mercantilismo, desse protecionismo, vai ser a busca por novos territórios. Então, isso é o que a gente chama de colonização. A busca de novos territórios para fazer relações econômicas, para ter essas relações econômicas. E aí vocês vão entender um pouquinho. Por quê? Porque o protecionismo, ele vai levar a um problema. Vocês vão ver que vai ter um problema, essa proteção toda da economia. Para o capitalismo, isso não é legal. Oi? Essa parte que você grifou de verde é especial? É mais especial? Não. Ah, tá. Eu grifo normalmente aquilo que eu tô falando, tá? Vocês vão ver que só a tabelinha que tá azul especial, porque o que eu falei, ela responde praticamente tudo. Aí, pessoal, vocês vão ver que para o mercantilismo funcionar, ou seja, essas práticas econômicas e esse comércio, principalmente marítimo, funcionar, a colônia vai ser essencial, tá? E vocês vão entender. Eu preciso de 4 alunos para ler para mim. Quem quer ler? Eu, Sora. A Gi vai ler o primeiro parágrafo. Leonardo leu o segundo, Cambuí leu o terceiro e a Júlia leu o quarto. Fechou. Então, ó, Giovana, Leonardo, Cambuí e Júlia. Pode começar, Gi. O que aconteceria atualmente se todas as nações resolvessem somente exportar e limitar as importações? Se a prática fosse levada ao extremo, somente produtos essenciais e que não fossem produzidos internamente seriam importados. O comércio internacional sofreria uma forte crise. É isso que quase acontece na era moderna. Todos os estados começam a vincular sua riqueza com o volume de metais preciosos acumulados, protegendo suas economias da nação dos importadores internacionais, procurando impedir que as reservas de metais diminuam. Em um primeiro momento, se evita a entrada de produtos estrangeiros. Calma aí, Sora. Estrangeiros. Em um primeiro momento, se evita uma grande produção de estrangeiros. A seguir, adota-se uma série de convicções que apontam para o surgimento de uma prática denominada monopólio, ao impedir a liberdade de comércio, cria atritos políticos. Cadê o Cambuí? Atritos políticos, favorecendo guerras entre estados europeus. Pode continuar, Júlia. O monopólio encontra um novo mundo, o campo fértil para suas realizações. Seria a exclusividade que a metrópoles europeias tinha em comercializar com suas colônias, garantindo lucratividade aos estados e à burguesia mercantil metropolitana e transferindo a riqueza da colônia para os metrópoles. Muito bem. Só vou corrigir uma coisinha, que não é monopólio, não é o jogo, é monopólio. Todo mundo leu monopólio. Vocês leram mais difícil do que é. E aí eu vou explicar isso para vocês, tá? E isso já vai ajudar vocês ali nas questões também que eu vou comentar com vocês, tá? A ideia do protecionismo e do metalismo que a gente estudou na aula passada era o seguinte: proteger a sua economia no máximo para que o país vendesse mais do que comprasse. Balanço comercial favorável. Então, ele vende mais e compra menos. Ou ele vende caro e compra barato. Tá? Na lógica do metalismo, somente vendendo mais ou vendendo mais caro, ele consegue acumular dinheiro. Lembra que eu falei para vocês, né? Você tem que gastar menos do que você ganha para você conseguir guardar. Só que, se todos os países decidissem só vender, quem que ia comprar? Se só vende e não quer comprar, chegava uma hora que não ia ter quem comprasse. E isso faz com que gere uma forte crise de comércio, uma forte crise econômica. Se todo mundo só quer vender, vai vender para quem?
Tem que vender e comprar também. Isso é comércio. Comércio é compra e venda o tempo inteiro. Né? Esse capitalismo é compra e venda o tempo inteiro. Então, para eu comprar, eu preciso vender. Para vender, eu preciso comprar. Então, todo mundo decidiu só vender e aí ninguém comprava de ninguém. E isso gerou um impasse muito grande, uma forte crise internacional. E aí eles tinham que resolver o problema. Né? Como é que eu vou conseguir, vamos pensar na Europa, sem colônia? Como que eu vou conseguir manter a balança comercial favorável? Como que eu vou conseguir comprar produtos que eu preciso e vender ao mesmo tempo, mas comprar mais, vender mais, comprar menos, enfim. Precisa de uma estratégia de governo muito boa. Hoje, como a gente não tem mais colônia, para o governo fechar as contas no final lá do ano e ter dinheiro em caixa, ele precisa ser muito inteligente. Ele precisa ter um ótimo ministro de Relações Internacionais, um ótimo ministro de Comércio, um ótimo ministro da Economia, ministro da Fazenda. Ele tem que ter uma equipe econômica excelente para ele conseguir fechar a balança, tá? Porque senão quem é prejudicado é a própria população do país, que não é legal para um governo. Como resolver esse problema? Simples. Monopolizando as colônias. Quando eles criam a colônia, eles encontram ali no Novo Mundo é a América, a colônia, o lugar ideal para realizar essa exclusividade. Aí, eu quero que vocês anotem essa palavrinha que está na caixinha. Tá vendo que eu puxei uma caixinha aí para vocês? Exclusivo comercial. Por quê? Porque essa palavra é isso que a gente está estudando, é o monopólio, exclusividade e tudo mais, só que é com outras palavras. E na atividade da semana tem essa palavra aí, exclusivo comercial. O que é o exclusivo comercial? Fazer comércio com exclusividade. Tá aqui, ó. Exclusividade que as metrópoles tinham sobre as colônias. Esse é o exclusivo comercial, tá? Então, como que a colônia foi importante para o mercantilismo? Como que a colônia ela foi essencial para o mercantilismo? Porque só com a colônia era possível ter uma balança comercial favorável. Oi? Então é exclusividade na venda? Exclusividade na venda. Na compra e na venda, na verdade. Tá. Certo? Tá bom, obrigada. O que significa isso? Significa, por exemplo, que o Brasil só podia comprar e vender de Portugal. Ele não tinha comércio com outros lugares. Tá? E aí a gente vai ver as implicações que tem isso para a metrópole e para a colônia. Para a metrópole é fácil. Aliás, é fácil entender as complicações. A metrópole fica rica e a colônia fica pobre. Simples assim. Professora, então a colônia devia ser o Brasil? A colônia era o Brasil. Exatamente. E aí, meio que o Brasil exportava as coisas para Portugal e eles vendiam e ganhavam dinheiro. Exatamente. É isso que é uma colônia. Quando a gente fala de colônia, muita gente pensa assim, que Portugal vinha aqui, pegava tudo, roubava tudo e ia embora. Não, gente, eles faziam comércio. Tanto que no Brasil, tinha gente que ficou rica com cana, com ouro, com café, sei lá, mais o que, drogas do sertão, tudo que teve na economia brasileira. Ficaram ricos, grandes fazendeiros que tinha no Brasil. Por quê? Faziam comércio. Então, Portugal não vinha aqui, pegava e levava embora. Ele comprava do Brasil. Mas aí que está a questão da balança comercial favorável. A gente tem que entender essa balança comercial favorável. O Brasil, ele era uma extensão de Portugal. Então, era como se o Brasil fosse uma fazenda grande de Portugal em outro continente. Então, vocês têm que entender que o Brasil não tinha independência. O Brasil não existia. Ele era uma parte de Portugal, tá? Então, aí vocês já entendem que não existia país Brasil. O Brasil era uma parte de Portugal, então Portugal podia fazer o que ele quisesse. Outra questão aqui era a seguinte. Logo no início da colonização do Brasil, na verdade, assim, quando eles chegaram aqui, não houve colonização, houve uma posse, uma possessão. Então, de 1500, mais ou menos, até 1530, 1535, o Brasil ele foi uma possessão. Então, não teve uma colonização, eles não vieram morar aqui, nada, umas poucas pessoas que vinham para cá.
eles vinham para tirar o pau-brasil. Então, os índios cortavam o pau-brasil, levavam para a praia, que era uma floresta, né, toda ali, então não era fácil de achar, levavam para a praia, e aí na praia vinha o navio, levava a madeira embora. E, em troca, eles davam coisinha baratinha, assim, para o índio. Isso a gente chama de escambo. Escambo é um tipo de comércio em que eu troco produto caro por produto barato, tá? Sem ter muitas perdas. No ano passado não viu, né, senhora? Nós vimos isso ano passado, sim. Né? E eu expliquei para vocês, não tem muita perda, porque para o índio a madeira não serve para nada, mas aqueles produtinhos que ele recebe, super legais, ele não tem, então ele vai gostar muito de receber aqui. Tipo um ouro pela uma meia furada. Exato. Para aquele que tem muito ouro e não tem meia, ele troca de boa, né? Tranquilo. A partir de 1530 começa já a colonização. E aí começa a primeira grande empresa do Brasil, que foi a produção de açúcar. Da cana, plantação de canas, fazendas e tudo mais. Só que aí entra a balança comercial favorável. Esse açúcar, ele era vendido para Portugal. O Portugal não vinha e levava embora, tá? Ele era vendido. Só que toda a matéria-prima é barata. Então, ele compra barato, manufatura, transforma o melaço em açúcar e vende o açúcar caro. Então, vamos supor que ele comprasse o melaço por 10 centavos. Pegava esse melaço, transformava em açúcar e vendia o açúcar por 10 reais. Olha o lucro que ele teve. Vocês entenderam o lucro? Ele comprou um negócio por 10 centavos e vendeu por 10 reais. Ele teve um ótimo lucro. Nossa, assim, um lucro extraordinário. E aí ele ficava rico. Ele conseguia fazer a balança comercial favorável, certo? Porque a riqueza da colônia ia para a metrópole, era transferida pela metrópole. Embora fosse comprado, ele fazia a balança ficar favorável. Ele comprava barato e vendia super caro. Certo? Professora, Oi. mas assim, por que os fazendeiros que estavam no Brasil, por que eles não compravam mais caro? Porque existia um negócio chamado exclusivo comercial. Ele só podia vender para portugueses. Sim. E aí, se o português falasse para ele assim, não vou comprar, compro de outro lugar. O que ele ia fazer com aquele monte de açúcar? Jogar fora. Porque um outro problema da produção da matéria-prima é que ela estraga fácil, é comida. Então, se ele não vender, estraga, joga fora. Então, ele acaba vendendo pelo preço que é pago. Entendeu? Sim. Vocês estão vendo como são medidas de proteção que Portugal fez para a sua economia? Não tinha como fugir disso, não. Não dava para o Brasil fugir, não. Tá? E como eles produziam uma quantidade muito grande, para o fazendeiro era lucro. Ele ficava rico, sim. A gente teve fazendeiros que ficaram muito ricos. Tá? Famílias que são ricas até hoje. Porque desde lá da colonização o cara tinha fazendas e tudo mais. Mesmo porque ele usava trabalho escravo, então ele não pagava salário, pouquíssimas pessoas eram assalariadas, né? Depois que ele montasse a empresa mesmo, ele já não tinha mais gastos, né? Porque era derrubar mata para fazer plantação, com a própria madeira construía casas, construíam os lugares lá para fazer o melaço, né? Que é transformar o caldo de cana em rapadurinha. Então, assim, ele tinha um gasto inicial e depois ele só tinha lucro. Como ele vendia muito, ele acabava lucrando bastante, certo? Então, assim, era bom para os dois. Só não é bom para quê? Para o escravo, para o índio e para a terra, porque nós fomos explorados, né? A riqueza não ficou no Brasil, a riqueza foi embora. E aí a gente pode entrar em outro assunto também. Isso era a prática colonialista. Essa era a prática que eles tinham. Independente do país que viesse colonizar o Brasil, a exploração seria a mesma, tá, pessoal? Não tem diferença. A diferença, talvez, a gente ia falar inglês. Talvez não, tá? Porque deu certo do português e o tupi casar. Às vezes, tupi com inglês não ia casar. E a gente ia ter uma outra língua que não é nem inglês nem tupi.
certo? Então, é ilusão achar que sendo colonizado por outro país, o Brasil ia ser muito diferente. Às vezes ia ser até pior, mais pobre, né? Alguma coisa assim, tá bom? Na primeira pergunta, ele fala assim, ó, para ter balança comercial, evitava importação, mas sem importar também não exporta, né? Sem comprar também não vende. Qual que era a consequência? Ele fala sobre desaparecer o comércio internacional, porque ele fala que vai gerar uma forte crise, tá? Então, se ninguém comprar, ninguém vender, vai gerar uma crise. Qual foi a solução encontrada pelos europeus? Colônia. A solução foi ter colônia, porque daí ele pode comprar e vender e fazer essa balança comercial favorável. Procurar no dicionário o significado da palavra monopólio. Monopólio é um privilégio exclusivo, por isso exclusivo comercial, de uma pessoa, de uma empresa ou do governo sobre a produção ou comércio de alguma mercadoria ou uma prestação de serviço. O que significa? Significa que só ela pode produzir, só ela pode vender. Seja uma empresa, uma pessoa, né, ou o próprio governo. A gente estudou na aula passada aquele texto da produção dos bazins, em que o cara pede um monopólio. Quando ele consegue esse monopólio, só ele pode produzir os bazinhos, só ele pode ter aquela produção, tá? Aí na pergunta de baixo, ele pergunta se a gente percebe o monopólio onde a gente vive nos dias de hoje e tudo mais. E quais setores que tem isso. Então, hoje a gente tem uma livre concorrência entre diversos setores. E essa concorrência é essencial. Vou pegar um exemplo. Tem uma cidadezinha lá pequenininha e tem um posto de gasolina. O outro posto de gasolina é 200 quilômetros, né? Que é a cidade mais próxima, 200 quilômetros. É uma cidade muito pequena. Onde que as pessoas vão comprar gasolina para abastecer o carro? Naquele posto. E aí o cara pode colocar o preço que ele quiser, né? Porque as pessoas vão ter que comprar dele, não tem de quem comprar. Não dá nem para ela chegar 200 quilômetros depois lá, que a gasolina acaba no meio do caminho. Então não tem como, ele tem que abastecer o carro ali para chegar até a próxima cidade. Isso causa um problema para as pessoas, porque se a pessoa quiser extrapolar o preço e tudo mais, ela vai poder fazer isso. Então, a concorrência é muito bom para o consumidor. Tanto que o monopólio hoje é proibido em alguns setores. Tá? Eu vou no mercado, vou pegar Itupeva. Aqui nós temos 3 grandes mercados. Né? O Dia, que ele não é grande em tamanho, mas ele é grande em empresa. Então, ele consegue baixar preços. O Covabra e o Monserrat. Né? Porque só o Monserrat tem 3 Monserrat aqui em Itupeva. E eu tenho mercadinhos pequenos de bairro, vários mercadinhos espalhados pelos bairros, né? Mercearias e tal, que vendem esses tipos de produto. Isso faz com que eu consiga escolher onde eu vou comprar. Eu tenho autonomia para escolher onde eu quero. Eu quero perto da minha casa, porque eu quero ir a pé, eu não tenho carro. Eu quero comprar um produto na promoção. Então, eu espero, porque tem o dia da carne, o dia do hortifruti, e aí eu espero a promoção para comprar em determinado lugar. Eu não quero pegar fila, então eu tenho a opção de ir num lugar que está sem fila, e assim por diante. Né? Eu quero uma coisa com mais qualidade, então eu vou procurar um lugar que tenha mais qualidade do que o outro produto. Quando eu estou no mesmo mercado, eu fui no mercado, eu vou comprar óleo, azeite, né? E olha que eu olho na gôndola, eu tenho várias marcas de diversas qualidades diferentes, de preços diferentes. Então, eu tenho autonomia. Então, a concorrência ela é importantíssima para o consumidor poder escolher. Porém, a gente tem alguns serviços ainda que são monopólio. Esses aqui, ó. Transporte, telefonia, comunicação e energia. Tá? Então, eu vou pegar um exemplo. Eu acho que todo mundo aqui, energia elétrica é de CPFL. Tem alguém que não é CPFL? Ou Sora, que não é... Oi? O que é BLFF? CPFL é a empresa que faz a energia chegar na sua casa. Ixi, eu acho que não é isso não.
Praticamente todo mundo que mora por aqui é CPFL. Itupeva só tem CPFL. Jundiaí acho que também é. Olha, Agora, não sabia disso, não. não, olha Não. na conta. É que eu não tenho nenhuma conta aqui perto, mas olha, quando você olha na conta, uma conta meio azulzinha assim, então escrito CPFL. Isso, tipo Professora, assim, eu tenho de água aqui. A de água é Sabesp? É? Quem mora em Peraí, Itupeva, Sabesp. Quem mora em Jundiaí é o DAI. Né? Sabesp, Nossa, sim. eu É nunca uma sei, empresa senhora. Só Minha quero saber d'água o que vai vir pra minha casa. Só quero saber disso. Não quero saber quem faz, né? Só quero saber. Então, mas por exemplo, se acontece algum problema na conta de luz, eu não posso chegar para eles e falar assim, ó, não quero mais o serviço porque eu vou contratar outro. Não posso, Não? porque é só ele. Não, só ele que faz, que traz luz na minha casa. Ah, tá. Agora entendi. Não é, por exemplo, TV paga, TV a cabo. Ah, Eu tá. tenho Vivo. Aí, sei lá, começa a ficar muito caro, ou o sinal fica Se não caindo. gostou do negócio, vai Não continuar com o negócio. gostei. Aí eu ligo lá e falo, olha, eu não quero mais. Aí eu ligo na Claro e contrato a Claro. Vocês estão vendo como eu posso ter opção? Sim. Isso. Então tem coisas que a gente não tem muita opção. Transporte, vou pegar um exemplo. Eu preciso ir para Jundiaí. Eu só tenho uma empresa de ônibus na cidade. Sério? Não tenho como escolher. Sério, Né? senhora? Sério. Eu não sabia. Não. Eu sou tem novo, como- senhora. Ô, senhora, mas também tem como pegar outros meios de transporte. Senhora, pra Eu posso você. pegar um Uber. Uber Black. Táxi. Mas é bem mais Só caro. que o ônibus é bem mais barato que o Uber. Exatamente. Só que, por exemplo, eu pago um valor, o ônibus vai cheio, ou o ônibus não passa perto da minha Tudo com casa, por coronavírus, exemplo. senhora. O quê? Tudo com coronavírus. Prefiro Uber. Exato, né? Não é um ônibus confortável, porque eu tenho que ir em pé toda vez, enfim. Eu não posso reclamar. Eu vou reclamar pra quem? Eu vou falar, não vou mais pegar o ônibus. Ele vai falar, tudo bem, filho, você não pega, tem um monte de gente que pega. Vai a pé. Menos um pra conta. Problema seu. Exatamente, ele vai falar, olhar pra mim e vai falar assim, vai a pé, você não quer pegar, vai a pé, porque não tem opção. Eu Então, quero ó, lhe ajudar, você não quer? vocês estão vendo que a prática do monopólio não é uma coisa legal, tá? É legal para alguns, mas não é legal para outros, certo? Então, em comércio, em prestação de serviço, isso ainda existe, porque boa parte delas está ligada ao governo, acho que a Sabesp é do Estado de São Paulo, tal, ele monopoliza isso para até trazer qualidade, porque às vezes você tem muitas empresas que fazem o serviço e o serviço acaba não tendo qualidade. É uma forma do governo controlar algumas coisas, a água é uma delas. Impede também que as pessoas fiquem sem água, né? O governo toma conta disso. Mas para alguns serviços não é legal, tá? Bom, uma coisa que vocês têm que entender também é que o empreendimento colonial, ele ultrapassou os aspectos econômicos, né? Se fosse só econômico, a colônia, eles iam vir, pegar as riquezas e ir embora. Mas ele também envolveu aspectos político, social e até religioso. Por que político? Porque precisou ter uma administração na colônia, em qualquer colônia, seja uma colônia inglesa, espanhola, portuguesa, francesa, enfim. Teve que ter uma administração, então teve que ter um povoamento. Então não era só vir, pegar a riqueza e ir embora. Eles tiveram que vir, morar aqui. Então os primeiros que vieram eram portugueses mesmo. Então, durante muito tempo, só portugueses que vinham. E aí começou a nascer pessoas aqui no Brasil, mas os primeiros eram portugueses. Pessoas que vieram com a cara e a coragem para encarar essas terras aqui. Imagina os caras chegando, os primeiros que chegaram, para começar a primeira fazenda de açúcar. Oi? Uma coisa, tipo, quando fala de português, eu lembro daquela novela, senhora, que tá tendo agora na Globo, sabe? Falar de Portugal. Só tira uma dúvida. A maioria dos fatos é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Na verdade, assim, ó, algumas coisas são verdadeiras que aconteceram, mas o dia a dia na vida deles ali é falso. Tá. Então, senhora, isso que eu percebi. Minha avó gosta de assistir, só que não tem nenhum sentido com o que eu estudei. Não tem. O que eu acho mais engraçado é eles Porque eles fazendo tiveram que sotaque de inventar. português, senhor. Fazer sotaque.
Uma coisa que vai acontecer que eu não assisto essa novela, porque como ela é muito ruim mesmo, assim, a parte histórica dela, eu não gosto de assistir. Mas eu vi no comercial ontem falando que agora Dom Pedro vai para São Paulo Sim. procurar apoio, né? Na verdade, ele foi para ver a amante, a Domitila, que ela estava em São Paulo. Que na novela ele já deu um fora nela lá, mas na verdade ele ficou com ela durante muito tempo ainda. Depois que a Leopoldina morreu. A Leopoldina vai morrer logo na novela. Ela não morre na novela, mas ela Depois de morre. 2 episódios. Depois Porque desse eles momento. tiveram que inventar coisa pra ter enredo, né? Exatamente. Tinha que ter essa disputa e tudo mais. E o povo gostava realmente muito da Leopoldina, e ela foi extremamente importante realmente. Essa parte política que ela faz, ela fazia realmente. E aí eles tiveram que colocar a Domitila como antagonista, né? Como uma pessoa do mal. Não era. O que eu acho mais legal, Sueli, é que tem pessoa que, tipo assim, vê a novela e fala, nossa, coisa tão importante, eu não sabia, tal. E eu acho mais engraçado. E é mentira. É. Então, e aí ela vai assumir, ela fica realmente, ela assume como regente, ela governou, e agora vai começar o processo da independência. Ele está em São Paulo, e ela que faz o processo de independência. Ele mesmo não fez muita coisa, não. Foi ela que fez. E vai passar agora. Essa parte foi verdade, realmente. Ele foi viajar para São Paulo, ele foi ver a Domitila, mas ele foi realmente ver essas questões políticas. É aquele lá que você mostrou no ano passado, no final do ano, não era? Não sei se foi no final do ano. Você mostrou um slide que ela que assinou e aí... Exatamente, foi mesmo. Eu lembro que eu não tô assistindo essa novela agora, mas eu assisti quando passou da primeira vez, que agora tá reprisando. Daí eu lembro do episódio que ela assina as cartas e tal. Exatamente. Isso realmente aconteceu, tá? Mas as outras coisas, por exemplo, o filho bastardo de Dom João, ele poderia até ter tido, provavelmente teve, sei lá, algum filho bastardo, mas ele jamais teria direito ao trono, como aparece lá na novela, eles tentando achar um herdeiro que não fosse Dom Pedro, jamais teria, porque ele não tem o sobrenome e tudo mais. Voltando para cá, a questão social e religiosa. A questão social, a gente tem que pensar que aqui não tinha nada, né? Tinha os índios. A vida social do indígena mudou completamente. Então, houve sim, envolveu esse aspecto social. E aí, os portugueses que vieram para cá, não era Portugal. Eles tiveram que adaptar totalmente a vida deles, os costumes dele ao Brasil. É outro clima, outro povo, outra língua, né? Outro tudo. E a chegada dos negros africanos também, ou seja, mudou tudo. A questão social também aí é importante a gente pensar. Oi. Sora, eles tinham que tomar mais banho também. Tiveram que tomar mais banho. Ainda bem, né? Que senão a gente não tomaria banho hoje. Ia ser todo mundo pedido. Nossa, porque na Europa é até comum, porque é muito frio, né? Mas aqui, ficar sem tomar banho não dá, não. Outra coisa, a questão religiosa. E aqui eu vou contar uma coisa para vocês. O objetivo da colonização, eram dois objetivos que eles tinham. Conquistar riquezas e expandir a fé cristã. Eles queriam levar o cristianismo para todo mundo. As riquezas, eles viram que dava ali para conseguir alguma coisa. Mas a expansão da fé cristã estava acontecendo num momento em que os países europeus estavam passando pela reforma protestante. A gente está no meio da reforma protestante. E por causa disso, meu filho mexendo nas panelas. Nossa, Arthur, por favor. Tá caindo as panelas. Tá caindo a casa aí? Calma. Né? Mas atrapalha o áudio. Eu também estou com fome. Você espera que falta 15 minutos para minha aula. Quer que eu faça para você? Lógico que você vai fazer para mim. Então eu vou fazer. Arrumei um cozinheiro. Olha! Vai ser macarrão, né, Sora? A Sora... Vai ser macarrão, né, Sora? A aula, meu almoço já vai estar Tá pronto. chique, hein? Sora, mas vai ser macarrão, Sora? Não, vai ser lanche. Vai querer milho? Não. Ele vai pedir iFood, Sora? O ruim é que a gente sai daqui, a gente tem que fazer prova. Vamos correr para terminar logo para eu poder almoçar. Vamos lá. Nossa! Nessa questão religiosa, quando eles vêm para cá, na carta do Pero Vaz de Caminha, ele fala isso. Ele fala assim, ó, aqui tem muita água, porque eles não acharam riquezas, né? Na verdade, no Brasil, eles estavam interessados em ouro e pedras preciosas. Não acharam no primeiro momento.
E aí eles falaram assim, aqui existem boas pessoas, muitas pessoas, porque a ideia era converter os índios. Então aqui tinha muita coisa para fazer, tá? Então a gente vai falar disso, dessa catequização e tudo mais, a gente vai falar nas próximas aulas. Aqui a gente tem algumas imagens. Essa aqui é o Porto de Lisboa, que é uma cidade portuária, né? É uma cidade na praia, então fala da importância do comércio, com muitos navios, tá vendo? Assim, um fluxo muito grande de comércio, de navios entrando, chegando e saindo. Aqui, duas obras que falam sobre os princípios do mercantilismo. Um é o mercador, é um comerciante, várias anotaçõezinhas aqui. O A outro é cara um dele cambista. parece de feliz, né, senhora? Ele tá rico, né? E, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Para de tirar foto de mim. Mais ou menos essa cara que ele tá, né? O cambista é a sua esposa. Cambista é o cara que trabalha com câmbio, né? Que trabalha com troca de moedas. Aqui tem várias moedazinhas, não dá para enxergar direito, mas tem. Aqui também é de um pintor holandês chamado Johannes Vermeer, uma coisa assim. Que parece assim, quadros nada a ver, mas eles falam sobre o mercantilismo. O soldado com a moça sorridente mostra um mapa aqui, se não me engano é um mapa da Holanda, mostrando navegações, rotas de navegação e tudo mais. E o astrônomo, né, que mostra mapas astronômicos, o globo. Não dá para a gente pensar em navegações sem o conhecimento de astronomia, não dá, é impossível, tá? E aqui eu tenho, então, a tabela para a gente resumir aqui. Então, vamos lá. O princípio do metalismo é o acúmulo de metais preciosos. O do protecionismo, proteção do produtor nacional ou por manipulação de impostos ou monopólio. Então, por exemplo, eu falar que só uma pessoa vai produzir aquilo, né? Eu estabelecer uma lei, como lá do produtor de tecido. Ou eu criar um imposto sobre importação, né? Comprar o importado é mais caro, esses tipos de coisa. A balança comercial favorável, que só é favorável quando a soma das vendas é maior do que a soma das compras. Isso também, eu achei estranho isso na apostila, mas enfim. Não é só vender mais e comprar menos, mas você pode até comprar mais desde que você compra com preço barato. Porque eu posso comprar muita coisa, só que muito barato. E aí, às vezes, eu compro mais em quantidade, só que eu pago um valor pequeno, tá? Aqui. Monopólio sobre o comércio. Sora. Calma aí, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só falar porque meu filho... Ensinando a cozinhar. Eu estou ensinando ele a cozinhar. Ele cozinha bem. Ele cozinha bem. Vamos lá. Quem que perguntou alguma coisa? Ô, Sora. Você pode só subir um pouquinho e mostrar a tabela inteira? Aí. Posso? Obrigada. Pode. Quem quiser fazer print, pode fazer. Eu tirei fotos. Quer que eu mande no grupo? Sim, sim. Tá bom. Eu vou mandar, mas quem quiser mandar... Está convidado para o macarrão de sábado, Luca. Nossa, agora eu tiro duas até. Vamos lá. O monopólio sobre o comércio da colônia, que foi o que eu expliquei para vocês. A colônia fica proibida de comercializar com outras nações, senão para a sua metrópole, com a sua metrópole. Então, no caso do Brasil, só fazer comércio com Portugal, tá? Portugal podia fazer comércio com quem ele quisesse. O Brasil era só com Portugal. As colônias espanholas, só com a Espanha. Os Estados Unidos, eles tiveram um pouco mais de liberdade. E aí, a hora que a Inglaterra tentou fazer esse monopólio, não deu certo, eles acabaram fazendo a independência. Mas isso vai ser só no final do século XVIII. Só matéria do ano que vem. Oi. Então, também teve um tempo que Portugal virou uma colônia da Espanha? Não, teve um momento que Portugal, que teve uma coisa chamada União Ibérica. E vai juntar Portugal e Espanha, tá? Mas os países europeus nunca foram colônias. Ah, tá. Vai juntar. Aí as colônias também juntam, isso dá uma briguinha e tudo mais. Para encerrar, a atividade que eu quero que vocês façam, tá? É a atividade de sua criação da história. Para fazer essa atividade, eu vou dar uma liberdade para vocês escolherem, tá bom?
Então, vocês podem Olha. escolher fazer grupos ou individual. Então, se vocês forem fazer em grupos, até 4 alunos, tá? Então, vocês podem fazer individual, vocês podem fazer em dupla, Entendi. em trio ou quarteto, tá bom? Quarteto, né, Sônia? Ou quarteto. Eu vou mandar na Agenda Edu, porque tem alguns alunos que não estão no grupo, as páginas para vocês fazerem direitinho, mas quem está aqui vai entender melhor. Primeira coisa, vocês vão criar um país fictício. Nossa! Então, pense num país fictício europeu. Tá? Então, não dá para viajar muito. Tem que ser um país fictício na Europa. Nossa! Vocês vão responder algumas perguntinhas e, a partir das perguntinhas, elaborar um texto, um texto mais elaborado, contando um pouco da história desse país, tá? Lembra que no começo do ano a gente fez uma atividade que vocês criavam um personagem? E aí vocês contavam um pouquinho da história. É a mesma coisa, só que agora vocês vão fazer de um país. Ô, Sônia, pensei em um país, Sônia. Oi? País Macarrão, Sônia. Olha que País nome do bom. macarrão? Tá. Imaginem essa história fazendo parte de um jogo de videogame. Vocês conhecem jogos de videogame onde vocês têm que construir um lugar, um império, uma cidade? Minecraft. Professora. Clash of Clans? Não. Verdade, Clash of Clans. Isso. Você vai construir, a hora que você entra no jogo, você ganha uma casinha. Aí você tem que ir aumentando essa casinha, você tem que ir aumentando Sua tropa. aí você vai. Aí você precisa de comida. Aí você vai criando fazendinha. Agora eu preciso de madeira. Dinheiro, Uma serraria. mineração. Não é assim? É assim Aí, mesmo. agora eu tenho que construir um muro para proteger. Tá, agora eu tenho que ter soldados porque eu posso ser atacada. Eu vou ter soldados. E assim por diante. Eu tenho missões. Eu sempre alguma sou coisa ruim nesse jogo, Sônia. É mais ou menos isso que vocês têm que pensar, tá? Vocês vão criar isso como se fosse um jogo de videogame. Só que vai ser escrito, porque não dá pra gente criar um jogo de videogame. Então, tem 3 etapas. Se vocês Mas se forem fosse, seria seguindo- legal, hein, Sônia? Se vocês forem... Nossa, já pensou a gente poder construir um jogo? Professora, Nossa. eu fiquei surpreso que eu tenho um jogo que eu jogo no PC que é igualzinho. Você tem que criar um país e você meio que tá Como na ele Segunda Guerra chama? Mundial. É Winosoul World. É algum negócio assim, deixa eu ver o nome Eu aqui. tenho um que veio já instalado no meu computador, mas eu nunca joguei. Vou tentar entrar hoje pra ver como é que é. Deixa eu ver o nome dele aqui, senhora. Deixa eu ver o meu. O meu também dá pra eu ver. Calma aí. Winosoul World. É muito top. O meu chama March of Empire. É um jogo que já veio instalado no meu computador. Eu não consigo tirar ele. Chama March of Empire. Aí eu vou... Minha filha. Esse jogo que eu jogo é bem legal, senhora. É da Segunda Guerra Mundial. Aí você inventa um país e você Então, tem que combater. O meu eu nem sei do que é. Eu vou ver. Nunca tive a curiosidade de abrir esse jogo. Enfim, vamos lá. O que vocês vão fazer? Pensar nos recursos naturais no país que você quer criar. Lembrando que ele é fictício, mas ele tem que estar de acordo com a realidade. Nenhum lugar no mundo tem tudo o que precisa. Então, não dá para falar assim, no meu país tem tudo. Não, porque vocês vão fazer comércio, vocês vão fazer as coisas. Então, vocês pensar, por exemplo, se é na extração, em produção, em comércio de algum produto, alguma coisa que, tipo assim, seja, o país do Luca vai produzir muito macarrão, né? Ele vai ser um grande exportador de macarrão. Meu sonho, Sônia. Tá? Aí vocês vão pensar nos recursos, como que ele seria, quem é o proprietário desse recurso. As terras são do governo, são terras particulares, tem uma moeda, vocês podem dar um nome para esse país, um nome para a família que governa o país, sei lá, coisa assim. Pensar nas classes sociais. O meu país vai ter escravo, vai ter servo, vai ter só assalariado, né? Ela vive no campo ou na cidade? Vamos pensar o seguinte, se eu faço um comércio marítimo, a minha cidade tem que ser na praia, tem que ter porto, então não pode ser lá no interior. Tá? Se eu... Opa! O que mais? Quais são as principais ocupações? Se tem desigualdade social ou se todo mundo vive bem? Qual que é o traço cultural? A minha cidade é famosa por uma festa do macarrão. Então tem a festa do macarrão, tem dança, tem música, todo ano tem a Imagina, festa do Sônia. macarrão. Ô, professora, Oi.
vai ter que, tipo, criar uma história sobre esse país? Exatamente, você vai me contando. Porque aqui é rascunho, ó. Você vai rascunhando. História da minha cidade, não, do meu país. Aqui, bem simples. Professora, eu tenho uma Começou com dúvida. macarrão e depois evoluiu. Fala, Léo. Professora, essa história que a gente tem que criar é antiga ou atual, assim? Tanto faz. Não vou deixar livre. Tá. Tá bom? Bom, vocês podem criar uma rivalidade. Pode até descobrir com o coleguinha o nome do país dele e falar que é um país rival, né? Ô, Já que Sora, tem vocês- que fazer desenho? Tem que fazer um desenho, mas espera que eu já vou explicar. E aí a terceira etapa, que é a última, também, ó, por exemplo, a gente estudou absolutista, reis, a corte, os principais conselheiros. Se o foco do meu país é agricultura, eu tenho que ter um bom ministro da agricultura, né? Ministro das relações internacionais, exteriores, um ministro da fazenda bom. Se eu tenho uma questão cultural muito boa, preciso ter um ministro da cultura, então eu tenho que pensar nisso, tá? A relação com a igreja ou com outras religiões, igreja católica, mas eu posso ser um país protestante, porque a gente está na Europa, né? Se eu usar a escravidão africana, por exemplo, no meu país, eu tenho que pensar nas religiões africanas que vão entrar no meu país, tenho que ver a relação como é isso. E aqui ele vai pedir várias coisas, ó. Então, assim, esse rei, ó, ele reina sozinho, ou ele tem representantes da população? Então, ele é absoluto ou ele não é absoluto? Ele é um rei mercantilista? Ele cria impostos? Vocês vão criar, vocês vão respondendo como rascunho, depois vocês vão fazer um texto explicando como que é esse país, certo? Professora, pode pegar inspiração de alguma história? Pode. Eu gostei dessa parte da Inglaterra, vou misturar com essa parte da Espanha e com essa pitadinha de Portugal. Pode. Tá bom? Oi. Pra que dia é pra entregar? Eu vou falar, calma aí. Aí aqui, ó, fala para vocês desenharem um mapa do reino. Então pode ser uma ilha, aí vocês vão ter que desenhar um marzinho em volta. Pode ser um país que tenha outros países em volta. Pode especificar que aqui é o porto, aqui é a área de plantio. Aí vocês vão ver, tá? Aí é o seguinte, como é uma atividade extra, que é para gerar ponto extra, eu vou deixar vocês me entregarem até o final do bimestre, mas eu vou cobrando isso de vocês. Vou estipular uma data limite, até porque eu tenho que ter um tempo para corrigir. Tá? Então, eu vou ver quando acaba o bimestre, vou pegar uns 15 dias antes e vou estipular assim, até tal data vocês podem me entregar, tá bom? E aí vocês podem fazer à mão ou digitado. Quero digitar o texto. Digita, manda. Eu sei fazer um desenho no mapa usando a internet, o computador, tá? Eu quero copiar coisinhas da internet. Eu vou copiar desenhinhos e vou colar no meu mapa. Pode, não tem problema, tá bom? Me enviando lá na Agenda Edu. Mas eu vou mandar essa atividade na Agenda Edu, eu vou explicar direitinho os prazos, tudo bonitinho, tá bom? E aí vocês se reúnem no grupo. Eu quero fazer sozinho. Faz sozinho. Vou fazer com fulano, ele faz uma parte, eu faço outra, depois a gente junta tudo, um faz o desenho, outro faz a parte escrita, não tem problema. Lógico que vocês têm que se conversar, né? Porque senão um escreve uma coisa, o outro desenha outra e não dá certo. Então, vocês se conversam, né? Vocês têm grupos, né? Vocês podem conversar em grupo. Fala, quem queria perguntar? Não, eu queria falar um negócio, senhora, que eu pensei que a Giovana tava brincando de convidar. Ela convidou mesmo, senhora? Convidou mesmo? Verdade, senhora. Eu mandei assim. Sora, eu escrevi assim, ó. Festa do macarrão, lugar em Biarão, objetivo comer, data, um dia, traga cebola e sal porque está faltando aqui em casa. É isso, senhora. Comer. Mas também não pode ficar lá só olhando também, né? Falei pra eles que eu gosto comigo. Ó, meu filho fez pra mim, ó. Meu filho fez rapidez pra mim, ó. Olha, foi tão rapidez que ele fez, né, senhora? Foi rapidão mesmo. Seu filho Então, pode ir pro Masterchef, Sora. Beijos. Quem Seu filho pode ir pro falou? Masterchef. Sora. Pega um rapidez, coloca queijo e coloca na Sora. frente. Bom fim de Manda pra semana. colocar Ele na tela, cozinha por favor. bem. Então, ó, beijos pra vocês. Bom almoço. Tchau, Sora. Bom fim de semana. Qualquer dúvida, manda lá pra Pro, que a Pro responde. Tá bom? Beijos, amores. Tchau. Beijos, beijos.